conhecimento errado a respeito de algo, eu vou me relacionar com aquela ideia ou com aquela verdade de forma equivocada. Se eu tenho conhecimento errado a respeito da felicidade, eu vou conduzir a minha vida pensando e buscando algo que no final das contas pode não me trazer aquilo que de fato eu desejo na minha alma como compreensão daquela ideia. E isso acontece com propósito, inclusive, e com qualquer outra ideia do mundo. E hoje, eu queria trazer um conceito para que nós, embora já muito conhecido e faça parte desde a nossa infância até o momento e fará parte da nossa existência até o nosso último suspiro de vida aqui, é um conceito que faz parte do conhecimento da criança ao adulto, ao idoso, mas que talvez seja um conceito mal compreendido para muitos. Eu queria falar com vocês a respeito de amor. E hoje eu queria trazer o tema dessa mensagem sobre o Deus que ama até as últimas consequências. Porém, para falar a respeito disso, é importante que primeiro a gente desenvolva um conceito assertivo a respeito do que é efetivamente amor. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de João, no capítulo 3. E nós vamos fazer uma leitura apenas do versículo 16. João, capítulo 3, e o versículo 16. Todos acharam? O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Senhor, queremos te louvar, Pai, nessa hora, pela Tua palavra. Porque é na Tua palavra, Senhor, que nós podemos encontrar a expressão do amor mais profundo de Deus para com as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos amou de uma forma que nós não conseguimos e não conseguiremos jamais explicar ou compreender. A profundidade, o tamanho e a dimensão e tudo que está envolvido no Teu imenso amor, Senhor. Porque embora pecadores e não tendo razões alguma para que o Senhor nos amasse, o Senhor amou ao ponto de enviar o Teu próprio Filho para se sacrificar por nós. E te louvamos por isso, Senhor. Te agradecemos, Pai. E que esse amor nos inunde a cada dia, tome conta das nossas mentes, das nossas vidas, e que de fato Ele seja, sim, a real motivação e o nosso combustível para nos movermos nesse mundo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e agora que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra e traga entendimento aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esses dias eu estava conversando, aliás, há umas 2 semanas atrás eu estava conversando com a esposa de um amigo que estava aqui na igreja, e ela me relatou que uma conhecida nossa estava há 1 ano lutando contra um câncer. E muitos de vocês conhecem essa pessoa. Ela, inclusive, por vários anos frequentou aqui Itapuama. E é uma menina que eu vi crescer. Eu a conheço desde a sua infância. E agora eu vendo as suas fotos, que ela publicou isso no Instagram, e eu vendo essas fotos e percebendo a luta que ela está enfrentando contra esta doença, eu percebi o quão deve ser difícil nós desenvolvermos um exercício de uma mentalidade forte para nos mantermos bem quando nós descobrimos um diagnóstico de uma doença tão letal e devastadora
com um câncer. Mas ao mesmo tempo, eu pensei que doenças como essa fazem com que muitas das coisas que hoje são importantes para nós, elas percam, de alguma forma, o seu valor. E que a nossa mente, os nossos propósitos e aquilo para onde os nossos olhos estão direcionados, talvez pela nossa própria vontade de viver intensamente as nossas experiências nesse mundo, não percebam o real valor que talvez apenas uma doença como essa trouxesse para as nossas vidas. Eu estou falando aqui de um valor chamado eternidade. Eu nunca tive a oportunidade de visitar o Hospital do Câncer. A minha esposa já foi voluntária por um tempo e na época em que ela estava lá, eu tive a oportunidade de ouvir vários relatos da sua boca de experiências tremendas que essas pessoas que se encontravam naquela condição vivenciaram. Pessoas com membros amputados, pessoas com diagnósticos de poucos dias ou pouco tempo de vida já pronunciado pelos médicos, mas ainda assim, pessoas que encontravam forças e razões para abrir a boca, para cantar, para motivar até pessoas que estavam saudáveis e para até sorrir. Pasme. E eu fiquei pensando que isso é difícil entrar na nossa cabeça. Quem é um pouco mais antigo aqui na igreja teve a oportunidade de conhecer a Connie, a esposa do Stefan, uma suíça que descobriu também um diagnóstico de câncer. Eles vieram da Suíça, montaram um projeto que muitos de vocês devem conhecer, aqui na entrada da Estrada Velha de Itapuama, chamado Sítio Futurança. E ali, a semelhança do que ocorria no Projeto Levante, eles passaram vários anos trabalhando com crianças em situação de rua. E naquela época, aos domingos, nós tínhamos o costume aqui de termos um culto chamado culto de oportunidades. E nesse culto, geralmente se abria a oportunidade para 3, 4, 5 pessoas para que elas viessem à frente e relatassem algum testemunho ou algo de experiência que elas vivenciaram, para que isso trouxesse edificação para a igreja. Eu me lembro quanto eu fui abençoado por essa querida irmã, que antes de nos deixar, relatou aqui por diversas vezes o quanto ela teve a oportunidade de evangelizar profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares. E o que eu ouvia da boca dela era o seguinte: ela dizia, se Deus quiser me levar, amém, que Ele seja glorificado. Se Deus quiser me curar, amém também. Eu estou pronta para o que Ele quiser para a minha vida. E aquela irmã foi um testemunho vivo do amor de Deus e do amor que ela própria sentia a respeito em relação ao Deus que ela própria servia. E quando nós ouvimos relatos como esse, testemunhos como esse, a primeira coisa que vem à nossa mente é que isso não cabe na nossa ideia, isso não cabe num conceito humano, lógico, porque de fato isso não tem lógica. Isso só pode acontecer de fato na vida de pessoas que amam a Deus profundamente. Pessoas que amam a Deus mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. E o que eu queria dizer é que
muito embora esses testemunhos sejam impressionantes e de fato isso toque na nossa vida, e haja uma capacidade em qualquer ser humano de expressar de forma intensa e muito mais profunda o amor que ele sente ou que ela sente por Deus, nada do que qualquer ser humano possa vir a fazer será comparado ao que Deus, na pessoa de Jesus, fez na cruz do Calvário por amor de nossas vidas. Não há nada que possa ser comparado com o que Deus fez por nós. E o texto de João capítulo 13, versículo 16 que nós lemos, alguns teólogos dizem que ele é conhecido como a melhor síntese do Evangelho já registrada em um único versículo. O texto diz que ele amou de tal maneira. Meu irmão, eu não sei se você já parou para meditar, para pensar, para aplicar o teu coração a respeito desse tal maneira. Mas esse tal maneira quer dizer que o que Deus fez envolveu um sacrifício, envolveu uma entrega, uma renúncia, um amor sem medir consequências, a tal ponto dele enviar o seu único filho para morrer no nosso lugar. Eu sou pai de 2 filhos, um deles está ali atrás. E eu não consigo conceber a ideia de eu entregar um filho meu para morrer em sacrifício. Espontaneamente entregar um filho. Quem é pai aqui? Você sabe o que você sente pelo seu filho. Você que é mãe também sabe. E eu sou incapaz, e eu acredito que muitos de vocês também seriam incapazes de entregar um filho para morrer no lugar de alguém que de fato é culpado. E deve receber na sua carne a justa punição pelo seu próprio pecado e pelo seu próprio delito. Mas, irmãos, embora nós sejamos incapazes de conceber essa ideia, esse é o quadro que a Bíblia pinta a respeito daquilo que Deus fez por nós quando Ele entregou Jesus para derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Ele deu o seu Filho puro, santo, inocente, para derramar o seu sangue no nosso lugar. Porque a culpa sobre o pecado cometido, ela deveria recair, e o peso da condenação sobre nós, mas Cristo, Ele levou sobre si o peso da nossa culpa. O texto está falando aqui do amor de Deus na prática. O texto está falando aqui do amor mais profundo que a humanidade já experimentou. E quando eu falo que nós precisamos ter um conceito acertado e assertivo a respeito do amor, é porque nós hoje vamos perceber que o amor não é um sentimento. O amor não é um sentimento, ou seja, o amor não é uma visão romantizada, criada na Europa no século XVIII, como um movimento filosófico chamado romantismo. O amor não é isso. O amor, segundo eu ouvi, e eu achei esse conceito muito apropriado, da boca do pastor Miguel Shoa, aqui pastor da Igreja Anglicana de Piedade, ele disse: o amor é o que o amor faz. Ou seja, o amor é fazer o que precisa ser feito, como pessoas maduras, assumindo as implicações envolvidas. São ações práticas e não teóricas, que na maioria das vezes envolve sacrifício em benefício do outro. E aqui eu não estou dizendo para você não ser romântico com a sua esposa, com a sua namorada e vice-versa. A esposa não ser romântica.
Mas a ideia aqui é não confundir amor com romantismo. São conceitos completamente diferentes. Alguém pode ser romântico e não amar. Então você precisa sair daqui hoje entendendo o que de fato é amor. Por essa mesma razão, o apóstolo Paulo ele escreve lá em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que o amor, ele está fora da esfera do sentimento. Talvez para você essa ideia seja até nova e chocante. Mas é exatamente isso que a Bíblia diz. O amor não é um sentimento. E a razão é simples. E eu vou trazer aqui por que o amor não é um sentimento. Irmãos, quando você está sofrendo, o que é que seus sentimentos dizem para você? Pode dizer aí. Ele para você continuar sofrendo, escutar Pablo. Não, o que é que os seus sentimentos dizem para você? Para você o quê? Continuar sofrendo? Eles dizem para você parar. Pare de sofrer, meu amigo. Fuja disso. Seus sentimentos vão querer fazer o sofrimento cessar. Vão querer fazer você fugir daquilo ali, daquele contexto, daquela situação. Mas sabe o que é? Que o amor, que é um compromisso assumido, vai te dizer? Ele vai te dizer o que está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5, onde o texto diz: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, e a paciência é a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Irmão, se o amor fosse um sentimento, diante de situações que aparentemente não houvessem mais razões para crer, nós abandonaríamos a fé. Se o amor fosse um sentimento, diante de contextos em que a demora fosse grande demais, nós desistiríamos de esperar. Se o amor fosse um sentimento, diante de situações onde nós somos pressionados por todos os lados, e todos aqui vivenciam esse tipo de experiência, nós diríamos que não dá mais para suportar. Mas a Bíblia diz e revela que o amor não é um sentimento, e sim um compromisso assumido. Você pode continuar crendo. É o que o texto diz. O amor tudo suporta, tudo crê. Você pode continuar crendo, mesmo em contextos adversos. Você pode continuar esperando, mesmo quando parecer demorado demais, porque há, inclusive, uma didática de Deus a respeito da espera. E a Bíblia diz que Deus nunca desampara aquele que nele espera. Amém. Você pode até, irmãos, está sendo pressionado de alguma forma. Está passando por um desafio na tua vida muito grande. E o texto diz que o amor, ele tudo suporta. O que o texto está dizendo aqui é que em Deus você pode suportar todas as coisas. Aleluia. Isso não procede de um sentimento, mas de uma compreensão, de um compromisso assumido. Se eu perguntasse a você, qual o maior valor da sua existência? E aí eu queria escutar. Qual é o maior valor da tua existência? A turma aqui dos 13 anos. Vamos lá, para a turma dos 60 lá atrás. Qual o maior valor da tua existência? Diga aí, meu irmão, rapidamente.
Qual o maior valor da tua existência? Quem acha que é a vida? Quem acha que não é a vida? Quem não acha nada? Diz que ninguém acha nada. Irmãos, é comum a gente escutar que o maior valor da existência é a vida, porque afinal, sem a vida, não existe nada. Não é verdade? Mas o maior valor não é a vida. Se alguém chegasse para você e dissesse assim: você tem que decidir quem vai morrer, ou você ou o seu irmão. Seu irmão não, seu amigo. Ou você ou seu amigo. E está nas tuas mãos a decisão de escolher quem vai morrer. E alguém vai ter que morrer. Se perguntassem para mim, eu ia dizer, entre chorar a minha mãe e a mãe do outro, eu vou preferir chorar a mãe do outro. Mas, meus queridos, se alguém perguntasse para mim, morre você ou morre o seu filho, ou qualquer dos seus filhos, eu não titubearia. E você também não, em dizer, morro eu. E isso, irmãos, prova que o maior valor da nossa existência não é a vida, e sim o amor. E isso é exatamente o que Deus ele fez por nós. Amém, aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus ele prova o seu amor, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há maior expressão do amor de Deus para com a humanidade. Não há maior profundeza de uma manifestação de amor tão radical, profunda e comprometida do que ele entregar um filho para morrer no lugar de um pecador. E foi isso que Deus fez. Esse é o nível de comprometimento de Deus com o seu amor. Um amor que se manifesta na cruz, com sangue inocente e que vai até as últimas consequências para salvar o pecador. É por isso, meu amigo, que hoje eu queria te dizer que se você hoje até hoje não se sentiu amado, você hoje descobriu o quão você é amado por Deus. Amém, Deus. Porque essa morte, ela também foi por você. O apóstolo Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. E eu queria, já finalizando essa mensagem, dizer que você também não pode sair daqui com a ideia confusa ou mal compreendida a respeito de amor. Não confunda amor com a ideia perniciosa a respeito de amor que propaga que temos que aceitar tudo e a todos do jeito que eles são. Isso não tem nada a ver com amor. Isso é apenas uma tentativa conveniente que algumas pessoas encontraram para justificar as suas próprias práticas pecaminosas, porque o verdadeiro amor, ele corrige, e ele não corrige simplesmente pelo prazer de corrigir, mas ele corrige de maneira genuína, pensando no bem daquele que é alvo desse amor. O texto está falando sobre o modo como Deus amou, mas ao mesmo tempo que, embora essa salvação seja oportunizada a todas as pessoas, sem distinção de raça, de etnias, de nações, de povos, de tribos, a Bíblia vai dizer que essa salvação só é apropriada, ou seja, o amor de Deus só vai ter efetividade na tua vida por meio de apropriação pela fé naquilo que Cristo fez por você. Então eu queria te dizer
Deus te ama profundamente. E ao mesmo tempo, convidar alguém que talvez nunca de fato pôde experimentar esse amor em sua vida. Não estou falando aqui de sentimento. Esqueça sentimento. Eu estou falando aqui hoje de uma compreensão que traz a ideia do que Cristo de fato fez por você. Do grau de comprometimento desse Deus para com a sua vida. E da mesma forma que Ele não poupou nenhum sacrifício, que Ele não mediu forças, que Ele não questionou sequer o quão seria doloroso ver o pecado de todos recaindo sobre o seu filho. Da mesma forma que esse Deus não poupou esforços para te salvar, Ele requer de você uma resposta à ação de amor pela tua vida. E não há outra resposta que o homem pode dar a esse profundo e grandioso amor do que render-se a Cristo, arrependido por sua culpa, por sua natureza inclinada e perversa a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. E por esta mesma razão que eu não compreendo, é esta mesma razão que deve levar você também a dobrar-se diante desse Deus. Sem mais demora, se você entendeu isso, se você compreendeu o que está envolvido no tamanho e na dimensão desse amor, se você hoje deseja responder positivamente a essa iniciativa de Deus, eu queria que você fizesse um sinal com uma de suas mãos, dizendo: eu quero experimentar na minha vida esse amor. Eu quero experimentar esse amor que me propõe o perdão dos meus pecados, a substituição da minha culpa por aquilo que Jesus fez. E aquilo que Jesus fez por você, irmãos, é para que você possa escutar: está pago. Não existe mais culpa, não existe mais dívida sobre a tua vida. Essa culpa foi paga pelo seu sangue. Mas é preciso que você entenda e renda-se a Ele. Há alguém nessa noite que deseja tomar essa decisão, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas? Se não há, que Deus abençoe. Nós vamos dar continuidade a essa celebração, agora tendo um momento para rememorarmos tudo aquilo que Deus fez antes de ser crucificado, onde Ele buscou comunhão com os seus discípulos mais íntimos, sentando-se ao redor de uma mesa e estabelecendo